Nesse vídeo, você vai ter 3 exemplos práticos de rentabilidades no investimento em leilões de imóveis que a gente vai te mostrar na prática aqui. Meu nome é Rogério Gumide, eu sou especialista em arrematar imóveis em leilão, atuo nesse segmento há mais de 12 anos. Meu nome é Márcia Ozaki, sejam muito bem-vindos. E eu trabalhei na Caixa Econômica por 14 anos e tenho bastante experiência em agência e até em investimentos, porque eu trabalhei a maior parte desse tempo também em mercado de capitais, então eu conheço bastante de investimentos, inclusive de investimentos com lastro em imóveis. E vamos lá para o nosso conteúdo, temos bastante coisas interessantes para mostrar. Temos 3 exemplos maravilhosos de arrematações que fizemos, com mais de 80% até de lucratividade, de rentabilidade no seu negócio. Vamos lá, Rogério. Você arrematou um imóvel em Flora Rica, aí em Botucatu, certo? Isso, exatamente, Márcio. Então, esse imóvel lá na Flora Rica, ele teve algumas particularidades que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Então, esse imóvel, ele foi arrematado exatamente no dia 2/4/2015. E a gente arrematou esse imóvel e logo que a gente arrematou, a gente, no caso lá da desocupação, não teve acordo, a questão da desocupação, a gente teve que entrar com uma ação judicial mesmo, e ele acabou sendo desocupado em meados ali, ó, de novembro, mais ou menos novembro. E aí aconteceu que nesse imóvel, por exemplo, eu acabei comprando ele financiado. Eu dei 20% de entrada e financiei o restante. E eu lembro que lá em dezembro eu tive uma proposta de locação dele. Eu lembro que eu tinha uma proposta de venda por 140 mil, que aí eu pensei assim, 140 mil, eu tinha comprado ele por 78, até que dava uma boa lucratividade. Eu falei, quer saber, eu vou deixar ele alugado. E aí eu acabei alugando ele. Eu lembro até que era final de ano, próximo de Natal, né? Eu lembro que a gente assinou o contrato de locação no dia 23 de dezembro de 2015. E aí esse imóvel, ele ficou locado durante 12 meses. E durante esse período, o que aconteceu? O aluguel, ele custava R$ 750 e as prestações era bem próximo disso, era 700 e pouquinho. Então, o valor da prestação meio que se pagava. E quando terminou o contrato de locação, depois de um ano, o inquilino devolveu a casa. E ele devolveu exatamente, sabe? Depois de um ano certinho, ele devolveu a casa. E sabe quanto de proposta que eu tive de venda nesse imóvel, Márcio? Você tem uma ideia? Quanto foi? Então, ó, nesse imóvel, eu tive uma proposta que não era mais 140, foi 170 mil. Eu estava Nossa, querendo bastante. 175, sabe? Uhum. E aí veio essa proposta de 170, né? Adivinha o que eu fiz, né? Claro. Ô, Rogério, eu acho que é bem legal se Vendi, a né? gente mostrar aquela planilha, né? Vou colocar aqui aquela Não, planilha. sim, claro. Eu vou A colocar gente aqui. mostrando os números aí fica bem legal aí para você ter uma ideia de um caso prático mesmo, né? De quanto que foi a rentabilidade. Você consegue mostrar aí, Márcia? Estou aqui com ela na tela agora. Pô, que legal. Olha só, né? Então a gente comprou ele por 78 mil, deu ali 20% de entrada, que foi ali 15.600 e financiou 62.400. A sua E olha prestação foi só, muito parecida com o aluguel, né, Rogério? foi muito parecida com o aluguel. E aí, o aluguel praticamente pagava ali, né, a prestação. E na hora que a gente olha aqui nos números, né, o quanto que a gente teve de custo com desocupação, TBI, registro, né, escritura, então a gente tem aqui esses valores, né? E na hora que a gente fala, a gente colocou até aqui, tive algumas despesas extras com ele. Na hora que a gente olhou aqui, ó, no financiamento em si, deu 47 mil no total, né? De quanto saiu do meu bolso, na real, né? Do seu Então, investimento, né? Você investiu nesse imóvel 47.084,99 centavos. exatamente. E aqui está incluso aqui as prestações, né? Tudo que a gente acabou tendo de custo Sim, com ele, né? E, exatamente. e a gente, até legal essa planilha, Márcia, que aqui você faz um comparativo, né? Se fosse o pagamento à vista e se Isso. fosse o pagamento financiado, né? Exatamente, eu coloquei ali todos os valores que seriam com relação, se eu tivesse
pago esse imóvel à vista. Então, se eu tirasse do meu bolso 78 mil para comprar arrematar esse imóvel lá na Caixa, então eu liquidei, eu não tenho dívida, né? Então eu sempre tive a curiosidade de fazer esse tipo de cálculo, né? Então, se eu tivesse Uhum. comprado à vista esse imóvel com dinheiro do bolso, né, eu teria investido 89.820,87. Né? Então, a diferença grande entre você pagar à vista e o financiado é o desembolso mais espaçado, né? E você está ali colocando menos dinheiro no negócio. Então, você tem lucratividades diferentes, ou seja, rentabilidades diferentes, até por conta de o valor inicial ser diferente nos dois casos, né? Então, considerando o valor à vista, eu teria gasto quase 90 mil e você ali 47 mil, né? Digamos que você fez o financiamento. Daí, no caso, o imóvel ele foi alugado, né? Você conseguiu uma locação super bacana e foi muito parecido com o valor da prestação, ou seja, você não teve nem desembolso, né? Nesse período, por um período que esteve alugado, você não teve o desembolso. Então, aqui eu estou considerando também a quantidade de meses que você teve esse imóvel alugado e nas prestações está considerando o valor total das prestações que você pagou, né? E considerando isso, a gente vê ali que o lucro líquido, ou seja, a rentabilidade do negócio, no caso do investimento à vista, foi de 69.177 para a vista e 51.958 para o valor financiado. Você Sim. vê que a rentabilidade foi menor, vamos dizer, em percentual, 77%, quando nós tivemos uma compra à vista, né? E foi 110% nesse caso da financiada. E por quê? Porque quando você compara o valor da rentabilidade, né, que foi o lucro líquido de 51.958 sobre o valor do investimento, a gente tem esse percentual. Então, você teve 110% de rentabilidade nesse seu negócio. Mesmo, né? Às vezes... Diga lá, Rogério. Ô, Márcia, aqui vai muito também da característica, né, do investidor, né? Tem, tem, tem pessoas que elas preferem ter mais dinheiro do que na questão da rentabilidade, né? A gente está vendo aqui, ó, se Sim, fosse à vista, por exemplo, né, ó, ele ganharia mais dinheiro, né? Porque seria sim, 69 mil. Em exatamente. contrapartida, ele iria investir mais, né? Ele iria investir em Claro. 89. Aí eu não sei, né, quem está assistindo a gente, qual que é o seu perfil, né? Você aí, Claro. você ia gostar de comprar à vista? Se você tivesse a opção de fazer Uhum, financiado também, qual que seria, né, a sua posição? O que que você ia gostar mais aqui? Você ia gostar de ter uma rentabilidade maior, porém uhum. ter em dinheiro, você ter uma lucratividade menor, ou investir um pouquinho mais em dinheiro e ter uma lucratividade maior em dinheiro, porém um percentual menor, né, Márcio? É Depende muito do bacana. perfil, né? Exatamente. E, Rogério, sabe o que é bacana isso? É que a pessoa tem duas possibilidades, né? E aí, a hora que ela Exato. tem duas possibilidades, e aí tem o cálculo, assim, exatamente do jeito que a gente fez agora, eu acho que é bem importante, porque você é investidor, cada um que é investidor vai querer de um jeito. Então, assim, se tiver um investidor, por exemplo, que tem dinheiro e ele não tem uma renda que comprove um certo faturamento lá, ele não tem um comprovante de rendimentos por mês, mas ele tem Aham, dinheiro para investir, então é um perfil. E aí, o que a exatamente. pessoa faz? Ela tem a opção à vista, ela vai investir 90 mil reais, quase, né, que eu estou arredondando, e vai ter Uhum. 70 mil de lucratividade. Nesse caso, você vendeu em cerca de 23 meses, mais ou menos, foi isso, né? Sim, sim, mais ou menos isso. Eu não fiquei 2 anos com o imóvel. Não foi 2 anos. Inclusive, Márcia, você separou algumas fotos aí para mostrar para a gente do imóvel, né? Eu coloquei uma foto aqui da entrada, deixa eu colocar aqui para... Ah, que legal. Nossa, esse condomínio, na época, aconteceu o seguinte, ele não mostrava ali no Street View, sabe? Na hora que você olhava no Ah, mapa, sim. ele era tão novo, que essas casas aí que você está vendo É agora, que você tão está compartilhando com a bonitinho. gente, é, não, hoje é claro, né? Se você for lá, meu,
não está mais desse jeito, né? Deve estar Já as bem casas estão diferente. todas muradas, né? Aham, Inclusive, teve uma vez que eu estava fazendo uma caminhada, né? Eu mudei para Botucatu, eu já estou aqui há mais de 5 anos, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma caminhada e de longe eu vi um monte de casinha com telhado claro. Eu falei, nossa, deve ser um condomínio de casa ali, né? Legal, né? Aí quando eu fui ver, era o Flora Rica. Aí eu falei, aham. nossa, muito legal. Mas ele é É, ele muito fica numa bonitinho posição, mesmo. fica numa posição bem legal ali no, em Botucatu, né? Então hoje, se você for caminhar ali pelo bairro, por exemplo, essas casas elas já estão todas muradas. Volta um pouquinho a foto pra gente, por favor. Quando você olha essas casas aí, elas já estão todas muradas, elas já estão, sabe, com portão. Então, algumas casas já estão até mais ampliadas. Inclusive, essa casa que eu acabei arrematando, ela tinha uma ampliação que era uma casa de esquina e a ampliação era uma garagem. Eles fizeram um coberto de garagem no fundo. Aham, Então, era uma casa que tinha essa característica, né? Então, entendi. ó, vai um pouquinho aí de como que era o bairro, né? Você tem foto da casa internamente? Acho que Ah, eu tem acho que alguma eu não, coisa não consigo. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Peraí. legal. Que é assim, esse imóvel, eu tô lembrando de algumas coisas que aconteceram que foi bem interessante. Teve um amigo meu que veio de São Paulo, Paulinho. Não sei se ele vai ver esse vídeo aí. Se ver esse vídeo, Paulinho, forte abraço. Eu lembro que eu levei ele na casa, né? Nessa casa aí para mostrar para ele. Aham. E quando eu mostrei para ele, tinha até um pé de melancia, você acredita? Que estava nascendo Que no canto legal. ali da casa. Entendi. Eu acho que você não tirou foto desse pezinho, né? Ó, então tá aqui. Não, não Eu tirei. acho que isso aqui Então, é eu um nem quarto, sabia que ó. era pé de melancia, né? Quando eu levei ele lá, como ele é biólogo, né? Ele Ah, pegou lá, entendi. ele falou, nossa, mas isso aqui é melancia. Eu falei, caramba, para mim isso daí era só um mato. Aham. Então, aqui Não, tem pé um de quarto, eu melancia. acho, né? Aqui é um É um quarto. quarto. Deixa eu ver aqui. Aqui é a cozinha. Essa casa é uma casa que são construídas pela Pacaembu. A Pacaembu é uma construtora bem forte no interior de São Paulo e o padrão das casas deles eu gosto muito, sabe? Aham. Geralmente, quando você tem esses empreendimentos da Pacaembu, eu gosto, sabe? Eu gosto bem, É bem eu gosto feitinho, né? bastante aí desses imóveis. Tava até com um box de vidro no banheiro, tá vendo? Aham, sim. E são casas pequenininhas, ela deve ter no máximo 44 metros quadrados essa casa aí com Aham, 2 dormitórios. Mas aham. são construções bem legais. Hoje, assim, um imóvel lá deve estar custando uns 250 mil. Uau, que legal. É, Se assim, você tivesse deixado mais tempo, ainda poderia ter tido mais rentabilidade, né? exatamente. Mas Aham. eu achei uma boa oportunidade, sabe, na questão da compra, Uau. da venda. Eu lembro um detalhe que foi legal, que na hora que caiu o dinheiro na minha conta, né, considerando, né, o valor que descontou ali do financiamento, caiu mais de 100 mil reais, assim, na hora que você vê aqueles zerinhos ali na conta ali, É é uma gostoso, sensação muito boa. né? Então, mas faz sentido, Rogério, quando você fala isso, porque quando entrou o dinheiro na sua conta, a Caixa já liquidou inicialmente o teu financiamento, né? Então, esse Muito valor bom. que amortizou de 62.400 já tinha tirado. E aí você disse que foi cento e poucos mil, né? Que agora o detalhe do número já não é o caso, mas faz sentido, porque você investiu 47 mil. Então, Exatamente. se caiu cento e poucos, você investiu 47, sobrou 51, 52. Então, você retornou aquilo que você investiu e ainda teve uma lucratividade, que é a rentabilidade que tanto investidor almeja, né? De 52 mil. Poxa, isso daí é muito bacana. Atualmente, Márcia, diga. até, Márcia, uma coisa assim que eu queria destacar aqui, que você acabou lembrando, né? Muita gente acha que imóvel financiado eu não posso vender, sabe? Não Ah, é posso vender verdade. e não posso alugar, né? Muitas pessoas acham isso, que imóvel que você está financiado, você não consegue vender e você não pode alugar. O que acontece? Dependendo da carta de crédito que você utilizou, você pode sim alugar esse imóvel. Você não pode alugar o imóvel, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que ele tem um fomento ali do governo federal para justamente ser a casa própria. Esse realmente, se você alugar ele e for denunciado, pode acontecer
até mesmo a retomada do bem, sabe, por Aham, conta dessa denúncia, né. Mas no certo. caso, se você pega um outro tipo de carta de crédito, a SBPE, por exemplo, você não tem esse tipo de problema, que foi no caso desse imóvel, né, que a gente acabou Aham, alugando e acabou até vendendo, né, e estava financiado, né. Então, essa questão aí de estar financiado, não tem esse problema de você poder vender o imóvel, mesmo ele estando financiado. Simplesmente é isso, eles pegam o saldo devedor lá, desconta do que você deve e credita o restante, né. aham. Sim, e esse exemplo é maravilhoso, né? Qual é o investidor que. Qual é o investidor, né, que não deseja uma rentabilidade dessas, que seja essa de 77%? É maravilhosa, né? Se você considerar hoje Exatamente. a taxa de juros em 2% ao ano, ou seja, se eu tivesse Caramba. colocado R$ 89.000 numa aplicação financeira maravilhosa de renda fixa, que seria uma aplicação segura, hoje eu teria, durante esses 2 anos, eu teria R$ 4.000 de rendimento. Imagina R$ 4.000. Ó, eu estou chutando, tá? Estou arredondando para 100 Verdade. mil. Se eu tivesse 100 mil hoje, eu teria 4.000 de rentabilidade em 2 anos e ainda não estou contando com o imposto de renda, hein? Seria É menor. isso que eu ia falar. Você está sendo generosa, né, Estou nos sendo descontos aí, generosa, né. só estou facilitando o cálculo, na verdade, porque a taxa É Selic está verdade. 2% ao ano. Então, é uma rentabilidade muito pequenininha. Imagina, você tem um investimento desses, né, em imóvel, ou seja, você tem escritura, você tem um imóvel no teu nome, é um investimento seguro, e aí você tem o risco do investimento é pequeno. Qual é o risco do investimento? Você demorar um pouco mais para desocupar, mas veja só, você teve que desocupar, você teve que pagar advogado, você teve que pagar, né, algumas despesas extras, mesmo Ô pagando Márcio, advogado. E essas é, despesas, olha só a rentabilidade. e ó, você fez uma comparação aí que eu achei muito interessante, ó. Olha só quanto que eu paguei de imposto de renda. Foi Sim, R$ 9.000. Então, ó, exatamente. o que eu paguei de imposto de renda não chega nem perto desse investimento que você acabou de falar pra gente agora aí. Não Se é? for 2% ao ano, né. Então, assim, Sim, você pagou 2%. mais imposto? Pagou, mas também qual que foi a sua lucratividade, né? É verdade. Você sabe, Rogério, eu trabalhei numa época, logo no comecinho da minha carreira, no consórcio Remasa, né? E foi muito bom trabalhar lá. Foram poucos meses, foram 4 meses. Mas uma coisa que eu tirei de lá, que é muito interessante, é que eu tinha um gerente que ele chamava Zamar, sabe? Eu não sei nem onde Sei, ele sei. anda essas alturas do campeonato. Mas o que foi interessante é que eles falavam assim: eu quero pagar muito imposto de renda. Por quê? Quando você paga imposto de renda, significa que você ganhou. Então, tá bom, você não quer pagar imposto de renda, beleza, continua ganhando os R$ 2.000 lá. Você está pagando, você não está nem vendo, na verdade, né? Mas É aqui, verdade, você vê você pagando 9.000, mas, poxa, entrou no seu bolso 52.000 praticamente, né? Então, é é verdade, gostoso pagar o imposto sabendo que você teve uma lucratividade. Você poderia não pagar nada, mas também não ia ganhar nada, né? Então, é verdade. esse gerente, ele me falou essa frase que marcou, sabe? Eu quero pagar muito imposto de renda. Então, quando eu vejo esses impostos de renda, eu falo assim, né? Eu quero mais é pagar muito imposto de renda, porque aí significa que eu ganhei, né? E aqui, Márcio, olha, falando nesse aspecto que a gente está analisando agora, tem algumas possibilidades aqui do imposto de renda que você consegue se beneficiar de forma legal, não estou burlando nada, né? Certo. E só para você ter uma ideia, aqui, ó, o fato dele ser financiado, você tem alguns benefícios que te isentam do imposto de renda. Tanto é que na hora que você compara aqui, ó, o pagamento à vista e o pagamento parcelado, né, o pagamento Sim, financiado, você tem aqui diferença, tá vendo? Uma está 11.500 e alguma coisa e o outro está 9.000. Então, por exatamente. conta dessas isenções, o financiamento, ele te dá essa chance de você pagar menos imposto também, né? Aham. Sim, mas é também relativo, né? Você, em termos monetários, você ganhou 52.000 num Verdade, financiamento. Em termos de dinheiro, não estou falando em percentual, você ganhou 70.000, então faz sentido você pagar um pouco mais de IR, né? Então, verdade.
é lógico É, que esses abatimentos, eles são calculados mesmo, né? Então, por que você é, pode abater? Faz sentido no cálculo do imposto de renda, porque o imposto de renda é um imposto que é calculado sobre o lucro, né? Sobre sim. aquilo que você teve de rentabilidade. Então, é baseado no valor que você realmente lucrou, né? E Nossa, da mesma forma, Márcia, do outro lado. No, esse no... assunto aqui dá até, olha, dá até um assunto para um próximo vídeo, viu? A gente falar Claro, desmiuçar o que que é aqui, qual que é a dinâmica do imposto de renda na compra e na venda do imóvel, né? exatamente. A gente tem bastante assunto e quando a gente for falar disso, você, investidor, vai entender quais são os pontos que entram aqui, porque você viu que é diferente e é mesmo, tanto por conta do valor de rentabilidade mesmo, quanto pelo que você consegue abater de imposto de renda quando se trata de financiamento, né? É verdade. Ô, Márcia, vamos para o próximo exemplo? Claro, eu vou colocar aqui. Qual o exemplo que você quer agora, Rogério? Vamos lá para o de Jaú. Ok, vamos lá. Tá aqui. O de Jaú. Ah, Você legal, teve um legal. investimento de 60 mil reais, né? É, nossa, essa arrematação, ela foi muito legal. Ela também foi comprada financiada, né? E foi comprada nesses termos aqui, né? Foi R$ 8.000 de entrada e financiado 52 mil. E nesse caso, por exemplo, desse imóvel específico, na hora que eu começo a refletir, a gente vê aqui que a rentabilidade, ela girou foi aqui, ó, 59,65, referente aí ao financiamento, né? A gente fez até a comparação ali no à vista. E olha só os números, né, Márcia? Aqui, ó, valeria mais a pena você ter pago à vista, de repente, né? E aí vai a questão do investidor mesmo, sabe, Rogério? Eu acho que tem gente que não quer ter o desgaste de ir ao banco, fazer financiamento, ter que levar os documentos, tem todo um desgaste de tempo. Então, tem investidor que ele tem cacife para investir à vista e ele prefere investir à vista. Então, já que vai É jogar verdade. energia num negócio, então, tem investidor que ele vai preferir, fala assim, não, eu prefiro desembolsar 90 mil aqui para comprar esse imóvel e eu prefiro ter o lucro que eu quiser para mim. Então, assim, você vê, se eu tiver 90 mil hoje, é o custo de oportunidade que a gente chama em economia, sabe? O custo Sei, de sei. oportunidade é quando você tem duas, vamos supor que você tenha duas possibilidades, né? Você tem 90 mil reais. O que você vai fazer com 90 mil reais? Você pode pegar 90 mil reais e aplicar neste investimento, por exemplo. Eu estou arredondando, né? Porque o total de investimento foi 87.294. Mas você pode pegar, então, esses 90 mil e aplicar nisso daqui, ou você pode pegar 52, aplicar nisso, e o restante vai ficar em outro lugar. O que você vai fazer com isso? Se você for pegar esse restante e vai financiar mais um outro imóvel, você vai dobrar as suas chances de ganhar mais dinheiro. E Entende? olha que Então, é o custo de interessante, oportunidade, né? Márcia, nesse caso aqui, ó, analisando aqui no caso do imposto de renda, né? No caso do imposto de renda aqui, ó, ele está aqui, ó, o IR, o à vista saiu mais barato do que o financiado. Olha, ele inverteu, né, do último exemplo que a gente colocou aqui, né? Pois é, E aqui, exatamente. sabe por que que aconteceu isso? Na hora que eu paro para refletir sobre esse investimento, sobre essa reclamação, eu consigo identificar exatamente um ponto que eu poderia ter tido mais lucratividade, sabe? Uhum, Que eu lembro que nesse imóvel aqui, a gente caprichou demais na reforma, sabe? Eu acho que a gente até exagerou, sabe? entendi. Na reforma. E Uhum. na hora que É, você 11 olha mil, aqui, ó, né, de reforma. Você teve e na hora que você olha aqui, ó, na hora que você olha aqui na reforma, você vê que ela impactou no imposto de renda, porque você conseguiu É deduzir verdade, mais, né? sim. Então ela Embora impactou você mais. Então, assim, também. se eu tivesse de repente feito uma reforma mais simples, que ali era um imóvel simples ali, ele tinha também, ó, ali era o quê? Eram uns 40 e poucos metros ali de área construída.
a casa em si, né. Tinha Aham, uma garagem na frente, aí no fundo, que a gente acabou exagerando, né, a gente entendi. colocou uma churrasqueira, sabe, cobriu, colocou um Aham, telhado legal, madeira, cimentamos todo o quintal, não precisava ter feito tudo isso, né. é Mas enfim, verdade. mesmo fazendo tudo isso, a gente chegou nessa lucratividade. Aí vai o peso na balança, né, Claro, do investidor, né. O que que a claro. gente pretende, né, qual que é aí o objetivo, né. Esse aqui tá com cara, Rogério, de iniciante, né, Ah, que quer ver sim, é tudo verdade. É bonitinho, quer que ver tudo esse arrumadinho. nesse caso, por exemplo, foi de uma pessoa que eu prestei mentoria, né. E eu lembro que ele: "Não, não, não, eu quero deixar já que eu vou". E você falou um negócio iniciante bem interessante, porque esse foi o primeiro imóvel dele. É Nossa, você assim mesmo. sentiu o cheiro, hein, Márcia? É assim mesmo que acontece. Quando é a primeira vez, a pessoa quer caprichar tudo. Aí depois a pessoa percebe Exatamente, que quando uma pessoa quer comprar um imóvel, ela visualiza do jeito que ela quer. Então, às vezes, tudo aquilo que você colocou de benfeitoria, ela vai chamar um pedreiro e falar assim: ó, destrói tudo isso aqui que eu quero de outro jeito. Então, é bem assim, né? O imóvel, você não tem que ter muito assim, sabe? Detalhe aqui. Esse detalhe é seu se você for morar. Faz o básico, porque o outro vai arrebentar tudo. Mais ou menos isso, né? é bem por aí, né. Teve imóveis já que eu fiz reforma, Márcia, que eu troquei todo o piso do imóvel, sabe. E aí eu fiquei sabendo depois que a pessoa ela não gostou da cor do piso e ela trocou tudo. Tá vendo? É isso mesmo. Aí você fica com aquela sensação: "Caramba, gastei dinheiro à toa". Aí À toa. depois disso que eu passei a tomar uma outra medida, sabe. Eu pensei: "Eu deixo o piso e ofereço um benefício". Ela falou: Aham, "Ó, por esse preço eu pego e você claro, eu te dou um limite do valor do piso, você escolhe a cor e eu troco para você. Ou eu te aham. dou um desconto, aí você que Sim. decide". Claro, claro. Mas você vai aprendendo com a prática, né? A prática é uma coisa que Exatamente. é muito importante, né? É como você, que nem eu já montei um negócio, né? Aham. Depois de 10 anos do negócio montado, eu falo assim, nossa, se eu fizesse, eu ia economizar muito mais. Por quê? Porque você vai com aquele olhar de iniciante e tal. Então, assim, depois Exato. que você aprende essas dicas, né? Você não precisa vivenciar isso, né, investidor? Você pode ir lá e já fazer Verdade. direito, né? Gastar menos, né? Você poderia ter tido uma lucratividade melhor aqui, uma rentabilidade dos sonhos. Né? Se você tivesse gasto, por exemplo, 5 mil de reforma, era 6 mil a mais no seu bolso. Então, é isso, né? A gente tem que ir aprendendo com os erros nossos e dos outros, né? É verdade, né. O complicado é quando você aprende na prática e errando, né, aí é muito arriscado, né. É verdade. Quando você tem prejuízo é uma dor mais forte, mas eu garanto para você que você aprende muito mais. É verdade. Você pode doer, mas aquilo você nunca mais esquece, viu? Ô Quando Márcia, você e fez. nesse caso de Jaú, eu lembro que foi uma pessoa que de cara, ele começou a investir em imóveis, né, e ele comprou 3 imóveis financiados, eu lembro. E Uau! assim, foi tudo assim, ele comprou de Jaú, aí ele pegou e comprou um em Sumaré, e depois comprou um em Araraquara, mas foi assim, ó, um atrás do outro, sabe. Mas sabe o que é legal disso? Que reforça aquilo que eu comentei, que é o custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade é isso. De repente você tem 100 mil, mas em vez de você usar esses 100 mil numa compra só, você dilui, você tem possibilidade de fazer financiamento. No caso desse moço, ele tinha essa possibilidade. Então, ele fez 3 negócios e ele teve lucratividade em 3 negócios paralelos, né? Então, por exemplo, nesse daqui ele ganhou 30 mil, mas ele não investiu tudo. No outro, digamos que foram 3 compras parecidas com essas, né? Ele teve como utilizar, por exemplo, 100 mil reais em 3 compras de 30 mil de rentabilidade. E daí foram 90 mil de rentabilidade para ele, né? Sendo que se ele tivesse colocado só nesse imóvel aqui, ele teria 51. Você entende isso? Então, assim, é o custo de Que legal. oportunidade. Se você E uma tem a coisa possibilidade de fazer o investimento e financiar, você vai investir menos, mas você vai ter um retorno maior sobre aquilo. E daí você pode aproveitar o restante do dinheiro que você tem
para fazer outros negócios, né? Não deixar guardado lá no CDI. E o que aconteceu com esse cliente foi legal, Márcio, foi assim, desses 2 imóveis que ele teve em Jaú e que ele teve lá em Sumaré, ele praticamente quitou de Araraquara. Olha só, é possível, claro. É que você está fazendo Aí essas ele, contas assim, né? Os dois quitou o outro, né? Mas é isso mesmo, é, é isso mesmo. aí ele pegou, quitou de Araraquara e aí ele deixou lá alugado. Ele ficou acho que ficou uns 3 anos alugado. E na verdade, olha só, surgiu um negócio super interessante. Ele é de São Paulo, né? Aham. E aí ele estava querendo um apartamento na praia. E adivinha, surgiu uma pessoa querendo fazer uma permuta com a casa dele, de Araraquara, você acredita? Que legal. É, Aí ele pegou, fez essa permuta, né? E aí o que que ele fez? Faltava pouco para quitar, assim, praticamente faltava um pouquinho. Aí ele pegou, liquidou lá a dívida em Araraquara e pegou um apartamento quitado lá no litoral, né? aham, E aí eu lembro que assim, toda vez que eu falo com ele, ele fala, meu, esse apartamento aqui eu comprei graças a você, viu, meu? aham. E hoje esse apartamento, ele tá avaliado assim, nos 250 mil tranquilo, sabe? Aham, entendi. Então É muito ele, legal assim, isso, né? Você é muito trazer legal. uma possibilidade de transformar a vida do investidor, né? Porque hoje Verdade. você tem um dinheiro parado lá, você está perdendo muito dinheiro, né? Porque se ele fica parado lá no CDI, na renda fixa, no CDB, no RDB, é um dinheiro que fica parado lá para ganhar 2% ao ano. Isso é ridículo, Exato. né? Então, e ó, Verdade. outro ponto muito importante, né, que às vezes as pessoas não percebem, mas quando você está fazendo esse tipo de negócio, você está fomentando a economia. Porque, por um Exato. lado, quando você fomenta a economia, você está trabalhando, por exemplo, teve gente que trabalhou na reforma lá, né? Isso aí. Então, O corretor, né, que você pagou corretor, lá também, né? exatamente, é o corretor que você pagou na entrada, o leiloeiro, teve diversos profissionais que Se envolveram ali, né? indiretamente, diversos profissionais que indiretamente contribuíram e eles tiveram o seu ganha-pão também. Então, assim, você fomenta a economia, não fica o dinheiro paradinho ali, né? E você não faz nada. Além de você ter uma oportunidade gigante de ganhar muito dinheiro de uma forma segura, né? Você está fomentando ainda a economia de um modo geral, né? É Você quer verdade. comentar também de um outro exemplo, né, Rogério, que é Bora o lá, bora lá. imóvel deixa eu ver aqui, Botucatu. Outro de Botucatu, né? é do Nemir, né? Do Do seu Nemir, cliente. é. Isso, tá Vamos aqui lá. ele. Pô, legal. Inclusive, esse imóvel aqui, eu acabei de assinar um contrato de locação dele, foi anteontem. A gente já assinou um contrato de locação com a pessoa que está lá no imóvel, então já vai ter um aluguel aí de R$ 750. Então a gente tem aí 60 é essa. fantástico, né, Rogério? É Fantástico, é fantástico. verdade. Imagina, ele vai pagar R$ 450 de prestação e vai receber um aluguel de 750. Que legal, né? É muito E o que? O que ele financiou, ele deu entrada de R$ 25.000, 24.900. É Exatamente. quase nada, né? E ele não teve custo de desocupação praticamente. Foi uma pequena, foi a sua atuação que na verdade ele pagou, né? Então ele teve um custo muito baixo de desocupação, porque era um inquilino que morava lá naquele imóvel, né? Exatamente. Então aqui, ó, e esse caso aqui, ele é um imóvel, é uma casa que ele fica numa periferia, né? É distante do centro, né? Mas a questão da valorização que a gente vê na região, como ele já firmamos o contrato, vai ser 1 ano de aluguel aí, no mínimo, né? Pro inquilino, né? Então, assim, se a gente vê daqui a 1 ano, a expectativa é que a venda desse imóvel ele supere os 140, sabe? Aham, Hoje está em 140, mas sim. daqui a 1 ano pode ser que esse valor seja maior. A economia está bem fomentada aqui na região. Então, é um negócio que se mostra bastante interessante. Olha só, mais uma vez falando aqui, né? Naquela questão aqui do investimento, né? Cada caso é um caso, né, Márcia? Não Sim. tem jeito, né?
Claro, claro. E o que é interessante demais nesse exemplo também é que, por exemplo, a gente está aqui estimando uma venda daqui 12 meses, tá? Então, assim, digamos que daqui 12 meses a gente consiga vender esse imóvel por 140 mil, né? Ele teria, quando você faz um financiamento, quando você amortiza um ano, quase que você não amortiza nada, na verdade, né? É verdade, Então, a gente é fez verdade. uma estimativa de o valor de amortização ser igualzinho ao valor do financiamento. Ou seja, a gente está bem conservador nisso daqui, porque realmente em um ano você não vê uma amortização muito grande, é Significativa, né? bem pequena, exatamente. Então, olha só, a gente está considerando o valor financiado é o mesmo valor da amortização daqui a um ano. E ali você tem o quê? As prestações pagas, que seriam 5.400. Só que você teve uma receita de aluguel de 8.250. Ou seja, eu recebi muito mais de aluguel do que paguei de prestações, né? Então eu já estou ganhando nisso daqui, né? Por mais que eu tenha Exatamente. pago algumas tarifas a mais na caixa, porque para financiar você sempre tem umas tarifas, tal, tem alguns quesitos que são cobrados pela Caixa Econômica, né? Que é maior do que quem faz um registro sem o financiamento, né? Mesmo nesse caso, você tem uma lucratividade muito grande, né? Então, olha só, no final das contas, quando você financiou esse imóvel, a gente teria um desembolso de 39 mil, ou quase 40 mil, vai? Digamos 40 mil. E a rentabilidade foi 36 mil, né? E aí, se você tivesse pego o dinheiro à vista Uau! e colocado lá, você teria colocado 90 mil, quase 91 mil, né? E Ô, aí a Márcia, rentabilidade foi 42 mil. se de repente esse imóvel ficar alugado 2 anos, dobra o valor, não dobra não? Dobra o valor do quê? Você fala. Dobra o valor do investimento, né? Como assim? Não entendi. Ah, porque ó, se ele ficar 2 anos com esse imóvel, ele vai receber o dobro de aluguel. Sim, Ó, não, quanto que ele recebeu em um ano de aluguel? eu Oito, posso pegar ah, aqui, aqui. ó, Ó, oito eu mil vou pegar duzentos e aqui. cinquenta, né? Vou pegar a planilha, eu vou colocar na planilha e a gente faz Ah, a só para a gente ter uma demonstração. ideia. Legal, legal. Você quer mudar aqui na questão do aluguel, né? Em vez de É, ser pega o aluguel aí, 24 dobra ele, meses, deixa 2 anos, só para a gente ter uma ideia. eu vou Em dois colocar anos, 24 meses. em 2 anos, ele queima esse imóvel por 140 mil. Ele vende É assim, ó. verdade, é verdade. Se ele vender só se ele vender só por 140 mil, ele estaria lucrando com o financiado muito mais, porque ele não está pagando nada pelo imóvel, né? É Ele está verdade, olha só. ganhando só, né? Ele está ganhando, é porque ele está colocando um valor muito pequeno, está desembolsando pouco, por isso que ele ganha 114%, entendeu? Então, em dois anos, Márcia, a gente dobra esse valor que ele investiu, certo? Olha, em 2 anos, você viu aqui que a rentabilidade para ele de volta é 45.874, certo? Mais que dobra, né? Eu não tinha reparado o valor anterior. Quando eu coloco aqui 12 meses, Ah, deu 90%, dava 30 e pouco, né? não, aqui, Aí, ó, 92, estava 36 mil. E quando você coloca o dobro aqui, ele vai aumentar mais 9 mil. Tá ah, ele aumentou mais 9 45, mil. entendeu? Entendi, É, porque vai entendi. aumentar o valor do aluguel, né? Do Então, aluguel, é verdade, é verdade. o percentual, ele aumenta por quê? Porque você desembolsa pouco, você não tem desembolso quase nesse caso. Você está recebendo Verdade. aluguel, né? Então você não tem desembolso. Só que, por outro lado, a amortização não é muito grande também. Então, quando você for amortizar, o valor possivelmente está alto ainda, porque você não Ah, amortiza tanto no começo do financiamento, né? vários pontos que a gente não considerou aqui, né, Márcia? Ó, a gente não considerou a valorização do Sim, imóvel lá na região, exatamente. a gente não considerou o aluguel reajustado, Exatamente. É. Não, tudo bem, é um né? cálculo conservador. Esse cálculo aqui, esse exemplo aqui é um ótimo exemplo de uma rematação recente, então ela está fresquinha. A gente está Exatamente. estimando e assim foi muito gostoso porque essa rematação ela teve um inquilino lá, né? E esse inquilino é uma pessoa que até o ex
dono do imóvel falou que é uma pessoa muito maravilhosa, é uma pessoa que paga super em dia, que não tem problema. Então, foi uma arrematação maravilhosa mesmo. Por quê? Você já tinha pesquisado, você já tinha visto que era um inquilino, você já tinha noção, né? Você já tinha feito uma pesquisa prévia desse imóvel. Então, por que que ela é boa? Não é sorte. É todo Não é um mesmo? estudo. Você fez um estudo inicialmente, então você foi saber um pouquinho da história do local, quem era dono, quem não era. Então, você teve até contato com alguém conhecido que chegou a ser dono desse imóvel. Então, assim, não foi uma arrematação qualquer. Uma arrematação qualquer, Exatamente. o que que é? É quando você vai lá e arremata assim, sem pesquisar, sem fazer nenhuma análise. Isso é uma arrematação qualquer, uma arrematação cega, vamos dizer assim, né? Mas essa arrematação, ela não foi cega, ela foi com propósito, né? Isso que é legal. A arrematação, ela tem que ser feita com propósito. Você tem que ir lá estudar o imóvel. Veja se o imóvel tem chance de ter bom rendimento, se ele tem chance de ter uma desocupação mais legal, mais interessante, assim. Legal, eu digo, no sentido de ser mais fácil, né? Então, esse imóvel realmente ele foi um caso de muito sucesso, mas lembrando que esse sucesso não foi sorte, foi Ô, simplesmente Márcia, um trabalho e aí eu executado. sempre falo, né? O sucesso da sua arrematação, ela está antes de você comprar ele, né? Antes de você comprar o imóvel. Perfeito, é uma frase que ficou marcada de você mesmo, né? Porque é Verdade. verdade, você está ali e tem que dar uma vasculhada no que é, quem está lá no imóvel, né? Quais são as condições, São quais vários são as... fatores, né, Márcia? Você tem que checar ponto a ponto, né? Uhum, Justamente para você ter a segurança da arrematação, né? Porque na hora que a exatamente. gente olha da segurança, por exemplo, segurança jurídica, como que eu faço para ter segurança na arrematação do seu imóvel? Hoje, não existe forma mais segura a não ser comprar imóveis de bancos, por exemplo. Não tem forma mais segura, né? Quais são os riscos que você vai correr comprando um imóvel desse? Bom, você tem um banco por trás, uma instituição bancária por trás de todo esse investimento. Então, com certeza, você tem um dos melhores, umas situações mais seguras hoje que você tem no Brasil. Imagina, se você compra um imóvel de um particular, por exemplo, e ele tem, de repente, uma ação que você acabou não pesquisando, e aí você comprou aquele imóvel, vem alguma coisa referente àquela ação que pede para devolver o bem. E aí, na hora que fala para devolver o bem, você vai lá atrás dessa pessoa, desse particular que você encontrou lá no mercado, e aí você vai ver quais bens que ele tem para te ressarcir, ele não tem. Então, olha o risco que você correu, você perdeu um imóvel porque não pesquisou direito. Agora, no caso do banco, se você perder o imóvel, o máximo que vai acontecer, o banco vai te devolver com juros e correção e tudo mais, né? Então, é claro que hoje os juros eles estão baixíssimos, a correção vai ser de poupança, mas não é algo que você vai acabar perdendo. Esse é o risco que você está correndo aqui. Olha os números, né? O risco que você vai correr é de ter 114% se você ficar com prazo de 2 anos com ele, né, Márcio? Sim, claro, claro. E é isso, né? Eu acho que ter essa oportunidade dessa análise, eu acho que é incrível, sabe? Porque daí você opta, né? Qual é a opção que você quer? Eu quero financiar, beleza, tá aí. Você tem um resultado do financiamento, você pode buscar, né? Você pode ir atrás dessa lucratividade. Né? Quando você vai atrás de uma lucratividade dessa, você tem em mente o que você vai fazer. Ah, eu quero alugar por tanto. Então, assim, quando você Exatamente. tem isso em mente, uma meta, né? As pessoas falam muito de meta, chega até a ter gozação, né? Porque tem gente que fala assim, eu não quero saber de meta e tal. Mas meta é importante por causa disso, porque você estabelece num plano, né? O que você quer? Eu quero ter uma lucratividade grande com esse imóvel. Para isso, eu preciso de quê? Alugar. Eu posso alugar, vamos supor nesse caso aqui, eu tenho uma margem, eu pago 450 de empréstimo e o valor de mercado está 750. Se de repente está demorando muito para alugar por 750, eu abaixo 700, está tudo bem. Eu tenho uma margem, né?
Então, eu acho que ter essa possibilidade é muito bom para mostrar para o investidor que existe uma forma segura de fazer o dinheiro dele render sem necessariamente ficar com o coração na mão quando fala em aplicar em bolsa, por exemplo. Tem gente que tem um pouco de aversão a isso, porque é verdade, na bolsa às vezes acontece lá, explodiu uma bomba lá em Pequim, né? É Aí a verdade. bolsa desce, sobe, aí o investidor tem que olhar para aqueles números e engolir aquilo, porque se ele realizar o prejuízo, ele está perdendo de verdade, né? Então, ele tem que ter o coração mais ameno, não ficar olhando toda hora. Agora, se explodir uma bomba lá na China, claro, pode ter algum impacto aqui no Brasil, sim, mas você tem um imóvel lá, né? Não, tá tudo bem, não vai ter É um problema negócio sólido, né, Márcia? sólido, exatamente. Né? Então, assim, também outra coisa que eu queria deixar claro aqui, até porque trabalhei com essa questão de investimento e tudo mais, é lógico que como você está fazendo esse investimento ele não tem uma liquidez imediata. Se você está investindo na bolsa, por mais que você tome prejuízo, você tem uma liquidez imediata. Ou seja, no outro dia você fala assim, tira tudo daí. Aí você tira, vai cair menos dinheiro, mas vai cair na sua conta. Então, o imóvel, ele tem só essa questão da liquidez. Né? No momento que ele está lá, você está investindo, você tem que ter uma reserva de emergência. Então, nós temos que deixar isso muito claro, mas todo investidor que, né, se preze, ele procura fazer um percentual para emergência, né? Ô, E é Márcia, você falou um negócio muito lembrar legal aí. negócio disso. Ô, Márcia, faz o seguinte, pega essa planilha aí e coloca 130 mil de venda, só para ter uma ideia. Só, já que você está falando de liquidez, né? Uhum. Coloca ali 130 mil, vai. Se você quiser uma liquidez imediata, ó, tá vendo? Se tem um imóvel de 140 mil e você não vende, de repente, você colocar 130, é mais fácil de vender, né? E olha, esses imóveis de baixo valor são muito melhores para você vender, porque eles têm uma Ah, liquidez muito maior, essa né? planilha, volta esse número aí. Eu acho que você colocou a fórmula, ela tá lá em cima. Dá um voltar Ah, é aqui no, verdade, é no verdade. arquivo, Uhum, que ele tá na fórmula, né? é verdade. Deixa Dá eu ver mais se... um voltar, que acho que tá lá em cima, né? É Alguma verdade, eu coisa tenho que nesse colocar lá sentido, em né? cima. Valor de Aqui, ó. avaliação, alguma Aqui, coisa ó, assim, né? 140 mil, 130. Legal. Dá Isso. uma olhadinha lá embaixo, vamos ver como é que ficou. Aí, ó, O ele 100, baixou um pouco, né? Tava o ele cento e abaixa um pouco. pouco, É, mas olha, Mas aí, mesmo ó, assim, 130 mil, ó, você vai fazer assim, ó. é, mesmo assim, baixando um pouquinho o valor, você vê, você tem a tua rentabilidade de 94% quando você financia, né? E de 48% Exatamente. quando você pagou à vista. Então, tudo isso é uma questão de analisar, porque se você vende nesse momento, por exemplo, você já tem o dinheiro na mão e você pode fazer um outro investimento. Então, é uma Ó, tipo de e oportunidade. pensando nesse imóvel aqui, Márcia, eu falo para você que esse imóvel daqui 2 anos ele vai custar uns 150 tranquilo. Ah, legal. Aí a gente volta e fala de novo dele. Daqui a 2 anos. Legal. Vamos finalizando aí o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou lá, lembra de deixar o joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. E, lembrando, né? Você está no programa aqui, Lance 80/20. O que é o Lance 80/20 mesmo, Márcia? Onde você pode ter até 80% de rentabilidade utilizando apenas seus 20% de energia, de dinheiro e tudo mais. Forte abraço. Até mais, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.